pessoal, meus queridos alunos do curso técnico em cooperativismo. Eu sou a professora Francis Dalva Rosa de Jesus, fiquei com a disciplina Ecoeficiência. Nossa aula 1, né? Então vamos lá. O nosso roteiro, quando a gente for para a aula presencial, haverá momentos de mais dinâmica. Então, por enquanto, a gente vai falar um pouco sobre desenvolvimento sustentável, a origem e conceitos, que é importante vocês terem o conhecimento. Falaremos um pouquinho da gestão ambiental e responsabilidade social empresarial. Falaremos dos impactos ambientais que vêm acontecendo. E esse é o nosso roteiro da primeira aula. Dentro disso, será feito os aprofundamentos de cada item. Desenvolvimento sustentável. Não poderíamos iniciar esse assunto sem falarmos a sua origem, quando começou. É uma preocupação recente, infelizmente, essa preocupação com o meio ambiente. Então, os primeiros conceitos são baseados exatamente na Política Nacional do Meio Ambiente. Primeiro conceito, meio ambiente, conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Ou seja, tudo que está à nossa volta, tudo que nos rege faz parte do meio ambiente. E o bem ambiental, definido constitucionalmente como sendo de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Inclusive, isso está na Constituição Federal, no artigo 225. Desenvolvimento sustentável, um modelo de desenvolvimento amplamente discutido na Eco 92. Foi uma grande conferência, uma das primeiras grandes conferências mundiais. Inclusive aconteceu no Rio de Janeiro, no ano de 1992, onde se reuniu mais de 170 países, representantes desses 170 países, que discutiram metas e fizeram um documento, conhecido como Agenda 21, onde nesse documento se busca basicamente a harmonia entre o desenvolvimento econômico e a utilização dos recursos naturais de forma consciente, equilibrada ou sustentável. Degradação da qualidade ambiental. Todas as alterações adversas das características do meio ambiente. Então, qualquer alteração das características do meio ambiente é considerado degradação da qualidade ambiental. Com isso, vamos falar o que é poluição. Primeiro, a gente tem que conhecer os conceitos para depois adentrarmos mais profundamente no conteúdo. Degradação da qualidade ambiental, resultantes de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Biota, para quem não conhece, são todas as diversas espécies que vivem na mesma região. Por exemplo, eu vivo na região dos Cerrados. Então, lá nós temos diversas espécies que não tem em outras regiões, como na Caatinga, por exemplo. Então, depois de saber o que é poluição, vamos falar quem é o poluidor. Todos nós somos poluidores, né? Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Por isso que falamos anteriormente sobre degradação ambiental. Então, todos nós somos considerados poluidores. Com isso, falaremos sobre os recursos ambientais. A atmosfera, as águas, as superfícies, seja ela subterrânea ou superficiais, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora, ou seja, tudo que nos cerca e que nós somos dependentes, são recursos ambientais. Com isso vem a sequência, o que vem ser o direito ambiental. Hoje, inclusive, tem especialistas em direito ambiental. A questão ficou tão séria que tem pessoas se especializando em a questão jurídica sobre o direito ambiental. O direito ambiental, como o meio ambiente, não possui um conceito preciso acerca de sua definição. Contudo, pode-se afirmar que o direito, bem como se relaciona com outras áreas do saber humano, como a biologia, a física, a engenharia, o serviço social e etc. É, portanto, o direito ambiental uma matéria multidisciplinar que busca adequar o comportamento humano com o meio ambiente que o rodeia. Então, envolve tudo que está à nossa volta.
As diretrizes do desenvolvimento sustentável refletem a necessidade de conservação do meio ambiente, observados os princípios científicos e as leis naturais que regem a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas, a necessidade de compatibilizar as estratégias de desenvolvimento com a proteção do meio ambiente, a adoção de medidas de prevenção de danos e de situações de risco e a cooperação internacional. Ou seja, ele vem juntar a questão do desenvolvimento econômico e a preocupação com a sustentabilidade ambiental, que é o que nós temos hoje. E essa disciplina, eu gosto sempre de dizer, ela se resume em quê? Em produzir mais, utilizando menos recursos naturais. Sistema de gestão. O que vem ser um sistema de gestão? Toda e qualquer organização, seja uma ONG ou uma instituição privada, ela precisa de um sistema de gestão. Então, é a maneira como o trabalho dessa organização deve ser realizado. Implica em tudo. Na necessidade de ter uma visão do todo da organização, desde os recursos humanos, materiais, a parte financeira, o marketing, tudo envolve um sistema de gestão. Aí inclui exatamente o quê? A estrutura organizacional, as responsabilidades, que são muitas porventura, os procedimentos que são utilizados nessa organização, todos os processos e todos os recursos, como eu falei anteriormente, desde os humanos, os materiais, os financeiros, para poder chegar no sistema de gestão ambiental, que é o famoso SGA. A gente vai falar muito sobre isso e isso tem muito na apostila de vocês. Para o primeiro momento, eu peguei um conceito da ISO 14001, que também iremos falar mais à frente. É um processo desenvolvido para resolver questões de caráter ambiental, visando o desenvolvimento sustentável através do uso de um conjunto de diretrizes voltada para uma política ambiental numa empresa ou unidade produtiva, a fim de avaliar e controlar os impactos ambientais causados por suas atividades. Hoje, quase todas as organizações, principalmente essas que trabalham com produtos considerados tóxicos, eles precisam de uma gestão ambiental, de um sistema de gestão ambiental. E hoje, para se conseguir uma certificação da ISO 14000 especificamente, tem que se passar por todo um processo, auditorias, várias resoluções, que também mais à frente iremos especificar mais sobre isso. E quais os objetivos exatamente de um SGA, de um sistema de gestão? Eu vou criar esse sistema de gestão por acaso? Não. Existem 4 objetivos fundamentais para poder se criar um sistema de gestão ambiental, que são eles: fornecer as ferramentas necessárias para alcançar as metas ambientais e melhoria contínua do desempenho de uma empresa, que está em busca da melhoria contínua. Isso faz parte de toda e qualquer organização que queira o sucesso. Buscar a qualidade ambiental. Não importa só a questão financeira, o meio ambiente também deve ser preocupação primordial. Avaliar a estratégia da empresa, fator de diferenciação no mercado. E adotar medidas de poluição, medidas de prevenção da poluição. Quais são as medidas que minha empresa vai adotar? Economizar energia, economizar papel. Isso são alguns dos fatores que podem ser para evitar a poluição. Agora veremos o que a industrialização fez com o meio ambiente. Quais os principais problemas ambientais urbanos, que porventura são muitos. Nessa foto podemos ver alguns mas existem bem mais do que eles. Problema ambiental deve ser entendido como um desequilíbrio provocado por um choque, um trauma ecológico, um impacto ambiental resultante da atividade antrópica, ou seja, nossa atividade, do homem, sobre o meio ambiente. No entanto, pode ser resultado de acidentes naturais, a explosão de um vulcão, o choque de um meteoro, um raio, etc. O problema ambiental não é só causado pelo homem, pode ser também causas naturais, assim como a gente vê de vez em quando em reportagens nos telejornais. Os principais problemas ambientais urbanos podemos classificar como a poluição, que pode ser do ar, solo, visual, águas e sonora, dos resíduos sólidos, que é um dos grandes problemas do mundo, o lixo, esgoto a céu aberto, principalmente quem mora em pequenas cidades sofre muito com isso. A questão das enchentes, em certas épocas do ano vemos muito isso. A inversão térmica, que é por conta da poluição. As ilhas de calor, por conta do grande fluxo de pessoas nas grandes cidades. E a chuva ácida, que infelizmente vem acontecendo.
A poluição atmosférica, devido às grandes indústrias, hoje, nas grandes cidades, como mostra a imagem, são terríveis de se ver e se perceber, e tudo isso gera sérias consequências. A da poluição atmosférica, por exemplo, as indústrias automóveis têm lançado uma grande quantidade de monóxido de carbono e dióxido de carbono na atmosfera, que acelera o processo de aquecimento global. Vemos aí, quase todos os dias, notícias não muito animadoras sobre a questão do aquecimento global. A saúde do ser humano, por exemplo, é a mais afetada pela poluição. Doenças respiratórias como bronquite, rinite alérgica, alergias e asma levam milhares de pessoas aos hospitais todos os anos. Essa época do ano, por exemplo, com o ar seco na nossa região e as queimadas, quem tem problema respiratório sofre bastante. A poluição visual. Quem acha que não existe, existe sim. Essa imagem, por exemplo, você fica até confuso de olhar, não consegue ler, porque a poluição visual, além de contribuir para a perda da identidade das cidades, compromete a segurança dos cidadãos, ao prejudicar a sinalização de trânsito, ao tirar a concentração de pedestres e motoristas, contribuindo para o aumento de acidentes de trânsito. E compromete também a saúde da população, na medida em que afeta a qualidade de vida das pessoas, sua saúde, segurança e bem-estar. Sem falar que esteticamente fica muito feio. A poluição sonora, nas grandes cidades principalmente, terrível. Já pensou em enfrentar um trânsito desse? Você chega em casa completamente estressado, e esse é uma das consequências da poluição sonora, o estresse. A surdez, a irritação das pessoas, o estresse, como já falei, a alteração do sistema nervoso, fadiga, alucinação, as doenças psíquicas, são alguns problemas que afetam a saúde da população. Tudo isso por conta da poluição sonora. E o nosso ouvido, ele tem uma quantidade permitida, aceitável, né? Se eu não me engano, são até 85 ou 90 decibéis. Acima disso, é realmente prejudicial à nossa saúde. Lixo, um dos grandes problemas do mundo. Eu não lembro qual o ano certo, mas a Itália, por exemplo, sofre muito com isso. Teve uma época que mandou até contêineres cheios de lixo para o Brasil. Quando chegou no porto, se não me engano, foi no Porto de Santos, que abriram os contêineres e estavam cheios de lixo. Por quê? Lá eles não têm um programa de reciclagem, não tinha na época, porque isso já tem algum tempo, e a cidade estava tomada de lixo. Não tinha como resolver o problema. E está em nossas mãos essa questão. Fora o quê? As consequências que o lixo traz. Danos à biodiversidade e ao homem, proliferação e dispersão de vetores, como ratos, baratas, moscas e dentre outros. Produção de chorume, que é aquele líquido que desce e pode causar problema na infiltração. Pode ter algum lençol freático perto. A contaminação do solo, geração de gases, que provocam aquecimento global e ajudam no efeito estufa, disseminação de doenças como dengue, leptospirose, desinterias, gastroenterites e etc. Então, o lixo cabe a nós, seres humanos, contribuirmos com a natureza, consumindo menos, temos consciência na hora de consumir. Enchentes, provocada também por lixo. Nas grandes cidades, os lixos entopem os bueiros, e assim não tem como a água escoar. E todos os anos vemos várias reportagens sobre isso, famílias inteiras perdendo tudo o que tem, pessoas morrendo, perdendo a própria vida. E a consequência? O abandono dos lares inundados, a perda de materiais, objetos imóveis que são inundados ou arrastados pela água, a contaminação da água por produtos tóxicos, carrega tudo, a contaminação da água com agentes patológicos que provocam doenças como amebíase, cólera, febre amarela, hepatite A, malária, poliomielite, salmonelose, teinias, entre outras. A contaminação de alimentos pelos mesmos agentes acima citados, ou seja, só traz problemas à nossa saúde. Inversão térmica. A inversão térmica é um fenômeno natural que ocorre devido ao rápido aquecimento e resfriamento da superfície em alguns locais. E é agravado nos grandes centros urbanos devido à presença de poluentes como gás carbônico. Ocorre quando uma camada de ar fria fica abaixo da primeira camada de ar quente. O ar frio, como é menos denso, tende a ficar retido pela camada de ar quente, que está acima dele, e tende a reter todos os poluentes consigo, uma vez que o ar não circula mais. Isso é
acontece principalmente nas grandes cidades. Tem muito mais poluição do que nas pequenas cidades. E quando dá no período do inverno, o inverno para eles lá é o tempo frio, isso acontece muito. Fica aquela massa no ar que você não consegue. E para quem tem problema respiratório também é muito prejudicial. As ilhas de calor, a gente pode sentir bem isso. É a oscilação de temperatura entre o centro de uma grande cidade e uma zona rural. Pode variar entre 4, 6 ou até 11 graus, o que proporciona muitos inconvenientes à população em virtude dos incômodos que o calor excessivo provoca. Essa época do ano em que nós estamos, né, no Piauí, chamado como BR-Obró, daqui o mês que vem começa, é muito quente. E quando a gente alivia um pouco mais, quando vai para uma fazenda, para um interior, como a gente chama, lá a temperatura sempre é menos quente do que na cidade. Por quê? Nós temos asfalto, nós temos muito mais carro em movimento, ou seja, aumenta muito mais o calor. Então a diferença, como foi mostrado, pode acontecer de 4 a 6 graus de diferença. Então por isso que é chamado de ilha de calor, a própria cidade. E isso provoca o quê? Aumento de consumo de energia elétrica, porque a gente precisa muito se refrigerar, né, em todos os locais, nas residências, escolas, universidades, comércios e indústria. E termina afetando a questão do meio ambiente. Se eu consumo mais energia, a nossa energia vem das hidrelétricas, então consome mais água. Tudo isso é um ciclo. Essa é alguma das referências utilizadas nessa primeira aula. Então, pessoal, com a ilha de calor, nós encerramos com os problemas ambientais urbanos a nossa primeira videoaula do nosso conteúdo de ecoeficiência, da turma de cooperativismo. Espero vocês na videoaula 2.